Já estamos abertos, então olha só, nós vamos abrir aqui a 5ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Qualidade do Ar da Câmara Municipal de Vitória. Hoje é dia 2 de abril de 2024 e eu quero fazer um esclarecimento antes de iniciar os nossos trabalhos. Primeiro, dizer que o presidente da comissão, o vereador Leonardo Monjardim, disse que não vai poder comparecer hoje, que nessa condição eu, como vice-presidente, assumo a condição dos trabalhos. Estou aqui com o vereador Vinícius, vereador Davi e vereador Duda. E por um erro da nossa comissão, que eu tenho que assumir como erro nosso, né? Saiu um convite ao invés de uma convocação para quem seria ouvido hoje. A decisão que a gente tomou na última reunião dessa comissão era de uma convocação, inclusive, da convocação do presidente do IEMA, o doutor Alaimar, mas que, como foi como convite, ele acabou se dando na possibilidade de indicar outras pessoas que não aquelas que teriam sido convocadas. Uma conversa preliminar com o advogado que acompanha, doutor Leonardo, procurador do Estado, que está com responsável pelo IEMA, né? Os convidados, os que foram indicados pelo IEMA, se comprometeram a prestar o compromisso e a gente então pode ouvi-los na condição de testemunhas, como manda o regulamento de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu pediria até que o doutor, se quiser sentar aqui conosco, porque pode, né, a gente não tem a forma de um tribunal aqui, mas eu acho que é importante, se o senhor quiser sentar aqui, e se os interrogar, ele é o procurador do Estado, na condição de advogado, eu estou convidando para estar aqui junto com a gente. Uma deferência à condição, né, de advogado. Só lembrando, doutor, assim, não preciso dizer isso, mas na condição de condutor de uma audiência, a gente precisa dizer, as pessoas estariam aqui como testemunha. Então, elas não estão, na verdade, como acusadas de nada. Então, é para prestar esclarecimentos como testemunhas na CPI da qualidade do ar. Os que vão ser ouvidos tanto podem falar do local onde estão, quanto poderiam falar ali da nossa tribuna, mas eu acho que é mais confortável falar de onde estão. Se quiserem vir para frente, podem sentar aqui na frente. E eu inicio... Eu pediria aqui a nossa assessoria para me mandar o nome das pessoas que foram indicadas, para que a gente possa iniciar a oitiva delas. Acho que a gente precisa fazer uma qualificação. Como está registrado, acho que a assessoria consegue fazer inicialmente. Mas aí eu vou começar aqui do nosso companheiro que está aqui no centro para a lateral. Pediria que você dissesse seu nome, sua função no IEMA, e o endereço, só que é o endereço do próprio IEMA, né? Então, por favor, eu consigo levantar. Duda, me ajuda aqui, que você é o sujeito que conhece aqui as estruturas da mesa. Está desligada a nossa... Não? A gente não está transmitindo? Tá? Então, a gente não está vendo aqui do site. Foi? Então tá bom. É só para a gente poder liberar os... Então eu vou pedir que você venha aqui, fale seu nome, que a gente está com esse problema técnico aqui. Pode ser também lá na tribuna. Só o senhor ligar o microfone, diga seu nome, sua função no IEMA.
Boa tarde a todos. Meu nome é Ezer Galete. Estou lotado na gerência de fiscalização do IEMA e ocupo a função de gerente de fiscalização. Senhor Ezer, só para que eu faça logo, aproveite a sua presença aí. O senhor se compromete a dizer a verdade sabendo que mentir numa CPI caracteriza crime e que pode ser, então, punido por essa prática? Comprometo. Ok, muito obrigado. Você pode voltar, que aí a gente chama... Obrigado. A gente fazer a qualificação de todos e depois... Né? Aí eu pediria que o senhor viesse... Até explicando para quem está nos assistindo que normalmente no inquérito as pessoas são ouvidas em separado. Mas como a CPI é pública e ela faz as suas transmissões em público, não teria sentido nenhum fazer de outra forma. Eu pediria que o senhor dissesse seu nome, sua função no IEMA, e depois eu faço o seu compromisso, por favor. Boa tarde a todos. Maurício Castro, coordenador de empreendimentos industriais do IEMA. Senhor Maurício. Sou responsável pelo licenciamento de empresas de grande porte aqui no estado do Espírito Santo. Senhor Maurício, o senhor se compromete a prestar as informações dizendo sempre a verdade, sabendo que mentir perante a CPI caracteriza crime? Me comprometo. Obrigado. Por favor. Boa tarde, Vinícius Rocha Silva, sou coordenador de qualidade do ar e áreas contaminadas do IEMA. Por favor, senhor Vinícius, o senhor se compromete a prestar depoimento a essa CPI, dizendo a verdade, cientificado de que mentir perante a CPI caracteriza crime? Sim, me comprometo. Obrigado. Senhor relator, as perguntas iniciais são suas, porque você é o condutor do relatório. Depois eu tenho perguntas, eu não sei se o Vinícius tem perguntas e se Davi também tem, mas... Podemos começar? Você quer começar, Vinícius? Hã? Não, ele falou que prefere que outro... Eu posso começar? Tá bom. Desculpa, qual é o nome do... Ezer? Senhor Ezer, o senhor prefere... Acho que a gente está sem o microfone ali, né? Tô pedindo assessoria, porque talvez seja melhor para ele responder dali, porque pode demorar o... Oi. O microfone está funcionando. Não, eu sei, mas é para ele responder dali, que eu acho que é mais confortável. Se a gente conseguir liberar. Se não conseguir liberar, eu vou pedir que o senhor sente ali. Não, mas esse daí também ele tem que ficar apertado, né? Tá melhor aí. Tá bom. Então tá bom. Melhor. Pronto, melhor. Aí essa daí eu acho que inclusive segura, né, Duda? Tá. Então tá bom. Então, o senhor poderia dizer para nós, de novo, sua função e há quanto tempo o senhor presta serviço no IEMA e quais são as suas atribuições nesse momento no IEMA? Minha função lá no IEMA, eu sou gerente de fiscalização, eu sou servidor público de carreira no IEMA, ingressei em 2008, no concurso de 2008. Até então, eu faço parte da equipe de fiscalização do IEMA. Anteriormente, eu fazia vistoria de campo e, atualmente, eu ocupo a função de gerente.
na sua atribuição, o senhor está responsável pelas fiscalizações relativas à questão da qualidade do ar e pergunto mais especificamente sobre o impacto das duas mineradoras da Ponta de Tubarão sobre o ambiente da cidade de Vitória? Na verdade, o nosso setor ele é responsável pela fiscalização do estado todo. Uhum. Nós recebemos as denúncias, toda denúncia relativa a impacto ambiental, né, seja no âmbito municipal, em todo o território do estado, não só também de emissões atmosféricas, né, mas aí nós recebemos no nosso setor. Quando a empresa ela possui processo de licenciamento, nós remetemos essa denúncia ao setor responsável, né, para que esse setor possa fazer a avaliação dos fatos narrados na denúncia e, se for necessário, a gente faz uma vistoria em campo. Ok. A segunda questão é, considerando essa atribuição do senhor, os termos de compromisso ambiental que foram assinados pelas empresas Vale e Arcelor em 2018, o cumprimento desses termos estão sob fiscalização da sua gerência, do órgão, do departamento onde o senhor faz a função de gerente? Não. Esse aí já está a cargo da gerência de controle ambiental, né, do setor de licenciamento do IEMA. É do IEMA, então, também, por conta do que o senhor falou agora, a função de licenciar as atividades dessas grandes empresas. Sim. Em Vitória. Sim. Na fiscalização do material particulado, isso está sobre a atribuição dos senhores da sua gerência. Da emissão, da poluição que acaba atingindo a cidade de Vitória, isso está sob a sua gestão? Não. Também não? Não, essa parte de fiscalização está inserida no processo, né, na equipe de controle ambiental, que é da gerência de controle ambiental, do setor de licenciamento. Mesmo a que é feita depois, quando a empresa já está em atividade, isso também não passa pela atribuição de vocês? Então, a nossa atribuição como setor de fiscalização, ela atende casos de ocorrência de acidentes ambientais, né, que não está inserido no processo produtivo. Não é uma emissão contínua, vamos assim, do processo. Digamos que houve um rompimento, uma explosão de algum determinado setor da empresa, a nossa equipe ela é acionada e é feito a vistoria no local. E ali é feito também todas as avaliações e determinações de mitigação dos danos. Posteriormente a essa nossa intervenção, nós encaminhamos todos os relatórios, os autos ao setor de licenciamento, que ali a equipe que está licenciando, ela tem condições de verificar se aquele ocorrido ele é em função de um não cumprimento de uma condicionante ou por falha mesmo, ou acidente, né, falha humana, outros fatores. Então, estou entendendo aqui que o dia a dia normal das emissões que nós temos identificadas aí como pó preto na cidade, que essa emissão ela não tem a ver com o seu setor de fiscalização. Quer dizer, não aconteceu nenhum incidente, nada que tenha sido, por exemplo, o rompimento de um equipamento que tenha feito um derrame de minério ou outra coisa dessa natureza. Então, fora desses casos, não é o senhor que vai tratar desse assunto, né? Toda a anormalidade, vamos dizer assim, né, se a gente pode chamar, o nosso setor ele atende, né? Sim. Como nós temos uma equipe, né, de plantão,
em caso de ocorrência em horários extraordinários, finais de semana e feriados, seja emissão ou qualquer outro tipo de acidente, a nossa equipe ela recebe essa demanda e a gente designa uma dupla para fazer esse atendimento, por causa que é um horário excepcional, né? Sim. E fora isso, se for inserido no processo produtivo, aí já é com o setor de controle ambiental, né, de licenciamento. Ok. Não, então eu vou agradecer os seus esclarecimentos, porque sem ouvi-lo a gente não saberia que o senhor não tem pertinência aqui à questão específica, mas eu acho que nós precisamos falar com a equipe de controle ambiental, que é quem vai poder nos dar os melhores informações. Agradeço ao senhor, agradeço por ter respondido as questões e dispenso, né, a sua oitiva. Boa tarde. Como a gente vai produzir depois o assentamento desse depoimento, pediria só que o senhor se dispusesse, num outro momento, a vir aqui para assinar o documento de registro, muito embora os fatos já estejam registrados também na nossa gravação da nossa sessão. Muito obrigado. Por nada. Aí, quem seria, então, do controle ambiental? Então, vamos direto, né? Que eu acho que é mais adequado, né? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Maurício Castro e eu atuo na coordenação de empreendimentos industriais. Então, eu sou responsável diretamente pelo licenciamento das empresas que se situam na planta de Tubarão, Arcelor e Vale. Ok. Aí só para a gente poder entender, porque nós estamos falando de pessoas, não só para nós, mas também para quem está nos assistindo, porque me parece, quando a gente fala de licenciamento, que é um processo prévio à operação, mas também durante o processo de operação está sobre a sua atribuição fazer a fiscalização permanente dessas... A licença ambiental, na verdade, ela prevê uma série de controles para que a operação do empreendimento se faça de maneira adequada em função do controle, né, evidentemente, de emissões de efluentes, emissões atmosféricas, resíduos, etc. O senhor podia explicar para a gente como é o passo a passo da atividade de vocês em relação não só a essa parte do licenciamento, mas ao acompanhamento das emissões durante todo o processo de trabalho dessas empresas? Como é que vocês atuam de forma, nós chamamos de ex officio, quer dizer, se vocês fazem o trabalho independente de uma manifestação, e como que vocês atuam quando há uma reclamação ou uma notícia de fato feita por algum morador da cidade? No caso das denúncias, vou começar por esse ponto, a gente faz uma abordagem quase que imediata para apurar se de fato aquela denúncia tem nexo causal com alguma emissão da planta, né? No caso que se verifique de fato que essa emissão ocorreu, a gente aprofunda essa investigação para verificar se essa emissão está fora de padrões estabelecidos. Neste caso, a empresa fica sujeita a autuações. E, no que diz respeito ao acompanhamento, vamos dizer assim, cotidiano, né, do licenciamento ambiental, eu até gostaria, se possível, doutor, citar o TCA, que é um instrumento que tem nos obrigado a estar minimamente uma vez por semana no Complexo Tubarão. Então, a equipe do IEMA já esteve presente mais de 200 vezes no Complexo Tubarão desde 2018, quando iniciou-se os TCAs, né, 35 e 36. Isso. Então, para a gente aproveitar o senhor introduziu a questão dos TCAs, o senhor poderia fazer um relato ainda que breve, porque eu acho que vocês devem ter isso em documentação, e nós vamos pedir que vocês juntem documentação, do acompanhamento dos TCAs desde 2018, eu acho que a data de início do cumprimento setembro de 2018 até agora, nesse presente momento? O TCA, inclusive, ele tem uma previsão, né, de término agora no final de 24. Então, se encerra esse ciclo de trabalhos, né, no final desse ano. Então, é um conjunto de metas que foram propostas, são 131 metas propostas para Arcelor e 48 metas propostas para a Vale. Já vou até adiantar, dessas, no caso da Vale, das 48, 22 já cumpridas
e no caso da ArcelorMittal, das 181, 79 metas já cumpridas. E o objetivo é... Desculpa, Vou repetir, 48 metas da Vale, sendo 22 já cumpridas, ok. 131 metas da Arcelor, sendo 79 já cumpridas. E o objetivo global dessas metas é exatamente, através de implemento de ações, de melhorias, de equipamentos, de controles, reduzir a difusão aí de material particulado, tanto de fontes fixas, chaminés, né, quanto de fontes difusas, vias, galpões, pátios, etc. Isso é importante que o senhor nos diga. Existem metas específicas quanto à redução do material particulado ou as metas são a adoção de medidas, controles e equipamentos? O senhor pode nos... Olha só, inclusive, o próprio texto do TCA fala isso, né? Definir providências visando incrementar o controle de emissões atmosféricas para contribuir com a melhoria da qualidade do ar na região da Grande Vitória. Então, mas a gente não tem metas como números a serem alcançados. Essa é a pergunta mais específica. Olha só, exatamente. Não existe uma parametrização específica, mas evidentemente que todos esses implementos, todas essas ações de controle vão redundar na redução de emissões, né? A Vale, inclusive, ela possui uma medição interna que ela usa, né, como parâmetro, e ela tem relatado uma redução substancial do volume de emissões difusas dentro da planta. O senhor poderia dizer o nome desse sistema de emissões internas? É conhecido como RAMP. RAMP. Essa tecnologia ela é acreditada, ela tem certificação para que a gente possa compará-la com o sistema que é adotado pelo IEMA para comparação para acompanhamento da... Eu preferiria que o colega especialista da área, Vinícius, respondesse essa questão, se fosse possível. O senhor não sabe dizer? Eu acho que é uma metodologia, vamos dizer assim, válida, né? Mas em relação à acreditação eu não tenho essa informação, entendeu? Sim, mas o senhor precisa fazer o acompanhamento. O senhor Sim. usa esses dados da Vale internas para fazer o seu acompanhamento? Na verdade é o seguinte, o acompanhamento oficial tem que ser feito pelo monitoramento proposto pelo IEMA, né? As estações de qualidade do ar que estão distribuídas na Grande Vitória. Agora, esse instrumento que a Vale utiliza, ele é muito interessante, porque ele tem uma capacidade de setorizar as ações, porque a qualidade do ar esses índices, eles são muito, vamos dizer assim, abrangentes. Nós estamos falando de ações implementadas numa área muito pequena, claro, quando comparado com a Grande Vitória. As empresas são gigantescas, né? Mas dentro do contexto da Grande Vitória, elas são pequenas. Então, essa tecnologia que as empresas usam é importante até mesmo para que elas possam melhorar, não só, doutor, a implementação dos controles, mas também a manutenção dessas ações, porque não adianta implantar, você tem que continuar fazendo as ações de prevenção e as ações de limpeza e de controle. Não, eu entendi o que o senhor está dizendo, que é o seguinte, é bom que ela tenha um sistema de controle interno, mas nós não temos um parâmetro pelo qual eu possa, primeiro, atestar e acreditar esse controle. Pelo menos eu acho que não tem... Foi oficializado. Não foi oficializado, então não existe esse parâmetro. E segundo, eu não tenho como combiná-lo com os dados que o IEMA... Aí eu gostaria que o colega explanasse um pouco melhor sobre esse assunto. Isso, ok. Mas só um comentário, se me permite. De qualquer maneira, pelo que se apresenta e pela tecnologia mesmo, né, que essa empresa adota, percebe-se muito claramente que é um instrumento valioso para melhoria do controle ambiental, porque, como eu já disse, ele é bastante, vamos dizer assim, expedito, né? As ações são imediatas. Você vê uma situação, eles chamam lá de mapas de calor, né? São áreas onde você tem uma maior intensidade de emissão de partículas e eles fazem uma atuação imediata para aplacar esse volume de emissão, que não é desconsiderável, porque somando cada emissão pontual,
no seu cômputo global você vai ter uma emissão significativa. Então, eles estão fazendo um abatimento setorial que, no cômputo final, você vai ter, de fato, uma redução. Quando foram iniciados, o senhor falou setembro de 2018. Perfeitamente. Quando se faz a comparação das condições de implementação em final do ano passado, em que situação nós estávamos posicionados na implementação das medidas relativas ao TAC? Sim, ao TCA. Desculpa, ao TCA. A Vale, ela apresentou uma evolução em termos de números, mas a Arcelor foi bem mais robusta em relação a essa evolução. E a Arcelor já apresentou uma série de metas aptas a serem vistoriadas pelo IEMA. Nós estamos programando essas vistorias, né, para fechamento desse ciclo. E a Vale, ela tem planejado, né, dentro do contexto do TCA, uma apresentação maciça de metas até agosto desse ano. Até agosto desse ano. Mas em que posição a gente estaria? 90%? Como eu falei, né? Basicamente, fazendo uma correlação aqui, 50% vale de metas cumpridas, aproximadamente. 50% no Não, desde o início, da TCA até agora. E na Arcelor, 60% aproximadamente. Porque às vezes esse dado numérico aqui não quer dizer o número de implementações, mas a eficácia dessas implementações em relação ao total. Sim. Aí a minha pergunta é o seguinte, se a gente faz o acompanhamento dos dados do próprio relatório do IEMA, nós vamos ter que, no final, que segundo semestre de 2023, tem números, pelo menos em outubro e novembro, que são maiores do que antes do início das medidas de contenção das emissões. O senhor consegue nos identificar por que isso tem acontecido? Perfeitamente. Acontece o seguinte, nesse período houve uma intensa insolação, incidência de ventos e aumento de temperatura, né? Evidentemente que isso dificultou alguns processos eventuais de umectação de áreas, né? Então foi um regime atmosférico bem adverso. Tanto que, em função disso, nós adotamos um procedimento especial a partir de janeiro desse ano e estamos fazendo uma vistoria preventiva semanal, independente das denúncias e das rotinas ligadas ao TCA e ao licenciamento. Então, já foram, até o momento, 13 rondas executadas nas plantas, né, das empresas, buscando exatamente fazer um trabalho também preventivo, em função desse cenário que o senhor narrou do final do ano passado, que realmente foi bastante agressivo em relação à difusão aí do material particulado na atmosfera. Mas nós estamos falando de condições atmosféricas que não são exatamente tão adversas. Vento nordeste, que é o predominante, e calor seco, que também é característico dessa época, muito embora a sazonalidade seja maior do que... Verdade. Né? Às vezes você tem um período senhor, mais chuvoso. O senhor mesmo citou, né, que teve um número muito mais robusto, né, muito mais incisivo, que nos levou a adotar essas medidas. Isso não tem dúvida. Né? Eu acho que se nós temos uma certeza de que houve um aumento, isso foi perceptível em toda a cidade. Perfeito. Aí nós vamos... Você quer fazer uma pergunta? Eu quero dar sequência aos questionamentos. Você nos disse que a Arcelor está um pouco à frente da Vale no que diz respeito ao cumprimento. Também nos disse que o prazo final é dezembro agora. Sim, senhor. Ou seja, um prazo muito apertado para cumprir Vale 50% remanescente, Arcelor os 40% remanescentes. A pergunta que faço é, me permitindo uma volta um pouquinho naquilo que foi lá no começo. Você fez parte da elaboração do TCA? Não, senhor. Eu ingressei nesse processo em 2022. Por que, vereador André Moreira? A razão da minha pergunta.
eu nunca consegui entender porque não é termo de compromisso, termo de ajuste de conduta, e sim termo de compromisso ambiental. É específico da área ambiental, né? Mas qual é o entendimento que eu tenho de diferença? Quando eu falo termo de ajuste de conduta, eu reconheço que há um erro, que há uma poluição, que há um incômodo, que há algo que precisa ser cessado para devolver saúde e bem-estar ao morador de Vitória. Quando eu falo de termo de compromisso, pode ser qualquer coisa. Assumo o compromisso. Parece mais relativiza aquilo que realmente está acontecendo. Mas como você não fez parte, eu vou dar sequência. Se esses 2 meses relatados pelo vereador André Moreira foram maiores e negativamente, surpresas negativas por parte das empresas poluidoras, o que foi feito pelo IEMA? Muito bem. Inclusive, a gente solicitou que as empresas adotassem medidas, né, mais assertivas em relação ao controle ambiental das emissões atmosféricas, e o Vinícius pode até falar depois que nesse mês de janeiro houve uma redução, né, Vinícius, dos índices, né, que apontam melhoria da qualidade do ar. Ou seja... Mas teve chuva, né? Mas eu não posso fazer também uma correlação direta. Mas, de qualquer maneira... Mas as empresas foram multadas? Sim, foram multadas. Isso eu ia a gente tem condição de encaminhar as multas a essa comissão parlamentar? Sim. Ok, eu queria pedir a cópia dela. Fizemos um relatório consolidado de todas as ações desenvolvidas ao longo desse período, de janeiro até hoje, e aí, no caso, a gente pode repassar essa informação para os senhores. Ok. Eu posso voltar aqui, Davi? Sim. Obrigado. Sim. O senhor teve na reunião do dia 11 de novembro, lá na Assembleia, na reunião da comissão? Sim. O senhor estava lá. Estou te perguntando porque eu estava lá, mas eu não estou aqui perguntando para não errar em relação a isso. Houve um comprometimento naquele dia de que o IEMA disponibilizaria 8 técnicos naquele momento, quer dizer, Sim. antes, quando a gente já tinha identificado outubro, já novembro, identificado 8 técnicos para acompanhar as atividades de fiscalização relativa aos TCAs, medições atinentes à qualidade do ar. Essa disponibilidade foi realizada de forma efetiva? A gente hoje não conta com 8 técnicos. A gente conta hoje com 5 servidores e o coordenador, né? São 6 servidores em função desse projeto. Ok, então não chegamos a 8 técnicos como tinha sido na verdade, existe um debate interno, né? O IEMA tem se esforçado junto ao governo para lançamento de um edital específico para contratação e reposição dessa mão de obra. Ok. Eu gostaria de saber do senhor se a gente, especificamente sobre partículas 2,5, né, as PM 2,5, a gente teve um levantamento que identificou aí algumas cidades como as mais poluídas, dentre as 35 mais poluídas no Brasil, e Vitória, assim, de uma forma que eu não consegui entender, Vitória e Vila Velha, que estão entre Serra e Guarapari, que foram identificadas dentro desse rol, não apareceram no rol. Eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte: quais são as estações que fazem a medição em Vitória, pode falar também de Vila Velha, mas o que nos interessa especificamente é Vitória, que faz a medição dessas partículas, e se houve medição nesse período entre de 21 até agora. Se o senhor me permite, é mais um assunto atinente ao colega da qualidade do ar. Da qualidade do ar, ok. E só para entender, o senhor, quando faz, então, a sua atividade, o senhor não está... os índices de qualidade, os índices medidos pelas estações, eles não são um indicador para o senhor quando o senhor vai fazer a atividade, ou só o senhor tem outro protocolo que é independente desses índices? Esses índices devem dizer alguma coisa para a sua, sessão, né? Tanto que, né, a última medição de janeiro indicou uma redução. A gente começa, então, a especular e buscar uma vinculação, talvez, não é uma correlação tão direta, mas talvez seja resultado dessas ações que as empresas têm adotado para
aplacar essas emissões, né? O senhor poderia dizer quais são as ações, assim, de forma mais... Por exemplo, intensificação da umectação de áreas, né? Uhum. A redundância na limpeza e manutenção dos equipamentos, né? A continuidade do processo de enclausuramento de áreas potenciais de emissão, né? Implantação de estruturas, como, por exemplo, as wind fence, que são importantes para redução ali da energia cinética do vento, reduzindo, então, o potencial de arraste eólico e, consequentemente, tendo uma menor capacidade de difusão do material particulado para fora da planta da empresa, né? Você falou da wind fence. Você enaltece não, você pondera que a Arcelor tem cumprido mais requisitos do que a Vale no que diz respeito ao número de quesitos. Não vou entrar no seu mérito de cada quesito, mas em número de quesitos está mais à frente no cumprimento. Por que ela não adotou o wind fence e sim o cinturão verde? A wind fence? Eu acho que tem esse wind fence. A wind fence é adotada em todas as plantas, Vale e Arcelor. A Arcelor não optou pela... Não, ela adota também. Verde? Adota também. Adota também. Aí, mas a Vale é pioneira nesse processo de implantação dos wind fence. Mas a Arcelor tem adotado em suas áreas, em função até mesmo do TCA, essa tecnologia. Okay. O senhor pode falar para a gente qual é considerada aí a eficácia das wind fence? As wind fences. As wind fences, elas, como já falei, é uma estrutura cujo objetivo é aplacar, né, reduzir a energia cinética do vento para diminuir o potencial de arraste eólico. E a alocação dessas, vamos chamar de redes, né, de forma bem vulgar, ela é feita através de uma modelagem matemática. Então, o posicionamento e a alocação dessas estruturas, ela é feita de uma maneira a otimizar o efeito desse controle, né? Então, ela, com certeza, traz resultados significativos. Eu não consigo precisar, nesse momento, a eficiência. Lembrando que também, como nós sabemos, são estruturas fixas, né? Então, a alocação delas, ela é feita na melhor condição de vento para esse controle. Quando o vento muda, evidentemente que você vai ter uma variação também ali no arraste, tá certo? Mas nós podemos dizer que elas foram ineficazes em relação ao segundo semestre de 2023. Eu não poderia fazer essa afirmação. Se as condições atmosféricas de 2023, do segundo semestre de 2023, levaram a um material particulado, índice de material particulado maior do que 2018, quando não tinha as wind fence. Mas a questão é porque a gente tem que levar em consideração que fatores como, por exemplo, aumento de temperatura, insolação, poderiam ter causado também uma redução da umectação aplicada, e isso vai gerar mais disponibilização de material. Então, são muitos fatores correlacionados, não é só o wind fence que pode ser colocado nessa. E qual desses fatores não era previsível? Oi? Qual desses fatores descritos não eram previsíveis? Não era. Não eram? Não entendi previsíveis no momento. Porque são condições naturais do... Exato, e que são previsíveis, que são rotineiras, que são... Sim, é verdade. A pergunta é, o que disso não... É verdade. O que surpreendeu com esse cenário? É verdade. A insolação normal e me permita normal, dizer... E será cada vez maior. É verdade, é verdade. Tanto que isso é verdade que a gente forçou a empresa, né, a adotar de forma redundante esses controles. Então, a umectação passou a ser feita mais vezes ao dia, para que a gente pudesse, nesse período agora, de janeiro a março, ter um controle mais efetivo das emissões, que, pelo que a gente pode intuir, foi de fato efetivo, porque houve uma redução mas nos nós índices. temos que reconhecer que de janeiro a março nós temos mais chuva também. Então, você tem um ambiente mais propício à redução das emissões. O fato é que a gente não pode ficar submetido à alteração climática e ter um aumento da poeira do pó preto durante o período em que... Eu acho que isso é um dado importante para a gente. Isso é importantíssimo, porque o ano passado, de fato, ocorreu esses eventos de aumento de insolação e tal, de vento, e teve essa percepção de aumento de emissão. E a gente, então, na sequência, em contínuo, a gente adotou uma série de medidas para que nesse período agora, de janeiro a março, a gente tivesse um resultado favorável. E parece que isso foi efetivo.
Só para lembrar que eu acho que não é só percepção, porque a gente vai falar, às vezes a gente fala percepção, parece que é só aquela sensação que tem uma pessoa que mora em Vitória quando vai limpar a casa. Mas nós temos dados efetivos, né, que em relação a 2018, são, acho que mês de novembro e dezembro, se não me engano, talvez em outro mês também, são maiores em todas as estações do que os mesmos meses de 2018. Então, assim, para mim é evidente que, que toda a estrutura voltada para essa contenção, pelo menos no modelo que está aí nos TCAs, nesse momento, diante daquelas condições climáticas, não foi efetivo. Eu queria que o senhor me falasse um pouco, já que está na área da sua atribuição, há uma discussão da necessidade de se criarem os domos, quer dizer, a compartimentação total dos pátios em que ficam lá as pilhas de minério, né? Em que elas são operadas, inclusive, né? Essa medida, ela é uma medida que não pode parecer óbvio, mas é preciso que o senhor diga isso, se essa medida seria mais eficaz do ponto de vista da redução da poeira na cidade de Vitória do que a adoção dos modelos de wind fence com umectação e todas essas outras medidas que estão nos TCAs, inclusive. Né? Perfeitamente. É importante observar que a adoção das wind fences, ela foi consenso técnico, inclusive com a participação do CETESB, que aí sim, desde sua origem, participou da construção desse documento. Então, essa tecnologia, à época, né, e ainda hoje, é considerada vanguarda, né, o benchmarking para a redução de emissão de particulados. Mais do que os domos? Eu não consigo fazer essa correlação ou essa comparação. Mas o senhor conhece os domos, sabe o que são os domos? Conheço vagamente, para falar a verdade. São estruturas de cobertura, né, isso, de grandes áreas, né? Existem empresas na área, sim. Né, fora do Brasil, que adotam essa tecnologia. Essa é uma tecnologia que vem sendo discutida. Aí seria o caso de aprofundar esse debate. A CETESB é a empresa de meio ambiente de São Paulo. Corretamente. Não é isso? Ela o que ela fez? O senhor lembra? Consegue nos estabelecer aqui qual foi o serviço que ela prestou, se ela prestou algum serviço? O CETESB, ele participou não só da construção desse texto, né, na sua origem, e hoje o CETESB atua como, vamos chamar assim, uma espécie de consultoria do IEMA, né? É um apoio técnico ao qual a gente se vale para qualificar o nosso debate técnico e poder fazer uma análise do cumprimento das metas de forma mais efetiva. Esse laudo técnico da CETESB vocês poderiam disponibilizar para a CPI, né? E eu acho que seria importante que a gente ouvisse a CETESB também, porque se há um problema identificado no segundo semestre de 2023 relativamente a uma tecnologia que foi por ela indicada, me parece que ela pode ser um caminho para ajudar a gente a pensar na solução desse problema. Deixa eu ver só se eu tenho mais alguma questão referente ao senhor, que eu acho que não, porque a medição especificamente é com o nosso camarada aqui. Né? Só um fator. Eu acho que o vereador Davi perguntou e houve uma multa, ela vai ser disponibilizada para nós, mas essa multa foi uma inspeção que foi feita relativa a 23/11. Qual foi o motivo da multa especificamente? Eu acho que tem uma data em que o IEMA reconhece, ela foi aplicada, né? Mas só qual é o... Ah, não, pago eu acho que ainda não foi, não, né? Mas eu acho que foi aplicada, deve estar em algum tipo de recurso. Eu sei que da relação de notificações que eu tenho em mãos, há uma relativa a 23/11/2023, se não me engano. E qual é o fato gerador da multa? Eu não consigo recordar recordar de memória, mas... Não, mas pode ser genericamente desse período. Certamente essas multas elas são em função de alguma emissão incompatível com os parâmetros, no caso das fontes fixas, né? Sim. Ou então emissões difusas que causaram algum incômodo à população e assim é tipificado uma infração e a gente teve que aplicar
uma multa. A Né? gente não- Mas é importante, a gente não fale em tese, que a gente Aham. traga essas Não, as informações para que multas vocês virão, tenham lógico, direto, lógico. né, a fonte. Né? Se eu não me engano, considerada a legislação estadual que, na nossa visão, estava já ultrapassada em relação à decisão do STF de adoção do padrão aí de padrões mais rígidos, mas especificamente teve um mês em que se passou os 14 gramas por metro quadrado. Não foi isso? Acho que em uma das estações de medição, mas eu acho que isso é ele que tem essa informação mais específica. Eu acho que são essas. Você quer? Não, aí são com vocês, né? Só uma última solicitação para que possa ser enviado. O valor das multas pagas pelas poluidoras. Nos Perfeitamente. últimos 10 anos, eu acho que... Não, desde o TAC. Eu acho que é a partir Desde do o TAC, TAC. 2018. Pelo menos as que foram lançadas, né? Não, Lançadas eu quero, e pagas. que pudesse separar As, aplicadas e aquelas que foram e pagas. aquelas que foram pagas. Como disse o doutor Leonardo, aplicação, é informação pública, né? Então a gente pode, com certeza, fazer esse repasse. Só pediria, doutor Leonardo, que trouxesse de uma forma mais organizada para a gente, porque... Todas as multas e as defesas são Sim. públicas. Os únicos processos que tramitam no IEMA em segredo de justiça ou segredo são as causas que envolvem direito de família e as causas de segredo industrial. A Vale e a Celor tem alguns, mas não é o caso. É a parte que tramita de licenciamento. Então as multas o IEMA vai disponibilizar para essa casa. Em relação às ramps, quem vai responder também é você. Não, é porque a empresa usa isso como dado, né? Eu prefiro... em relação à participação das empresas no material particulado encontrado na cidade de Vitória, isso também é atribuição... Seria melhor Sim. que o Vinícius Vinícius. abordasse esse tema. Tá bom, então tá bom. Obrigado, eu agradeço as suas respostas. Muito obrigado a vocês. Tá bom? Mesmo o pedido que eu faço, depois de registrado, Obrigado aos tomado a senhores, né? termo, a gente não tem problema. A gente se trata por vocês e vocês também não é falta de respeito, né? Então, eu agradeço, peço que depois a gente possa registrar o seu depoimento, o senhor passe aqui para a gente tomar a sua assinatura. Fico à disposição. Tá bom? Obrigado. Senhor Vinícius, o senhor pode nos ajudar agora nessa... Vamos aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Vinícius Rocha Silva, sou servidor do IEMA desde 2008 também. Estou coordenador de qualidade do ar e áreas contaminadas desde agosto de 2022. A coordenação de qualidade do ar e áreas contaminadas é a equipe responsável pela operação tanto da rede automática de monitoramento da qualidade do ar da Grande Vitória, quanto da rede manual de poeira sedimentável. Se me permite só um esclarecimento, Pode. apesar da gente sempre trocar informação entre os setores, mas o setor de licenciamento é o responsável pelos controles ambientais, wind fence, filtros, né? Ok. Umectação, o monitoramento das chaminés, eles são responsáveis pelas emissões atmosféricas. No caso do meu setor, a gente é responsável pelo monitoramento da qualidade do ar, o produto de todo o material lançado na atmosfera, aí fica sob a responsabilidade do meu setor. Não só dos grandes empreendimentos, mas de outras atividades, né, que também realizam emissões. Senhor Vinícius, né? Senhor Vinícius. Então, veja só. A gente tem uma informação relativa aqui à Gazeta, de novembro de 2023, quero que o senhor, se puder nos explicar, que em 2018, as estações, eu estou mais especificamente falando de Vitória, mas como o senhor faz o controle de toda a Grande Vitória, o senhor pode ampliar, mas nos interessa especificamente as estações localizadas em Vitória.
elas tinham 90% de eficiência, pelo que eu entendi, eficiência na medição do material particulado que era identificado e dos... quando a gente fala de material particulado, é tanto aquela poeira que é visível quanto aquela que é inalável, mas não é visível. Acho que a gente tem, até se o senhor puder explicar um pouquinho isso para as pessoas que estão nos assistindo, né? O que dizia que de cada 10 análises feitas, 9 traziam resultados de qualidade, né? Em 2023, essa capacidade de operação está dito que chegou a 0. O senhor poderia explicar isso para a gente? Pelo menos em Vitória, nós tivemos problema em relação a algum tipo de medição, seja de PM2,5, PM10, poeira sedimentada. O senhor pode explicar isso para a gente, por favor? Posso sim. Só para a gente fazer uma contextualização. Ok, por favor. Hoje a Grande Vitória, o monitoramento da qualidade do ar é realizado em 2 redes separadas, né, que se sobrepõem ao mesmo tempo. No mesmo local a gente tem 2 equipamentos. Um é a rede automática de monitoramento de qualidade do ar, que é responsável pelo monitoramento de gases e material particulado fino, que é o PM10, o PM2,5, e temos 2 estações que monitoram partículas totais em suspensão, que é a estação Enseada do Suá e a estação do IBS, que no momento está desativada esse monitoramento, né, desse poluente. Essa rede ela está implantada, opera desde 2000 e até 2022, início de 2022, ela não passou por atualização. Ou seja, os equipamentos, os analisadores que estavam operando até 2022 eram os mesmos da instalação. Então, não é raro a gente observar equipamentos que tiveram sua obsolescência e que, à medida que foram sendo danificados, com o tempo, a tecnologia ficou ultrapassada e se não encontrava peça de reposição. Então, a gente chegou a um ponto de ter uma rede com disponibilidade de 40% de dados válidos, de 35% de dados válidos. Essa é a condição agora? Não. Então, o que aconteceu? Em 2021 foi formalizado dois convênios com as empresas Vale e Arcelor, é o convênio 01 de 2021 e o 02 de 2021, que primeiramente, nele estava previsto o repasse financeiro para custeio de toda a Rank A, mas também uma série de ações de modernização da rede, né, que inclui a substituição de todos os analisadores, né. Eventualmente, a gente fez também uma atualização no sentido de se avaliar se determinado poluente ainda se aplica o monitoramento em determinado local. Então, foi feito esse ajuste também de monitoramento de poluentes, vamos dizer assim, e ocorreu a troca, né, desses analisadores entre os anos de 2022 e 2023. Acabou, se não me engano, em agosto de 2023, a gente teve toda a Rank A atualizada. Hoje a nossa Rank A chega à disponibilidade de 95% de dados válidos, né? Atualmente? Atualmente, isso. Para gases e material particulado de pequenas dimensões, né? Que é 2,5, PM10, PM2,5 e o PTS em 2 estações. Ok? Nesse sentido, qual fase que a gente está hoje? A gente está num processo ainda de teste operacional da Rank A, a gente recebeu os equipamentos, estamos acompanhando a performance desses analisadores, né? Algumas estações a gente precisou acionar a garantia, mas a meta do governo do estado é você ter um monitoramento de PM10 e 2,5 em todas as 10 estações da Rank A. Tá? Hoje a Rank A é composta por 10 estações. Laranjeiras, Carapina, que fica dentro da Arcelor. Laranjeiras fica dentro do Dório Silva. Carapina, dentro da Arcelor. Jardim Camburi, que fica no posto de saúde de Jardim Camburi. Enseada do Suá, que é a nossa estação mais completa, em termos de... Corpo de Bombeiros. Em Corpo de Bombeiros, que ela tem gás particulado e meteorologia completa.
Centro de Vitória, que é a estação 5, do lado do Ministério da Fazenda. Estação 6, Ibis, que fica dentro do batalhão de polícia militar, do Ibis. Vila Velha Centro, que está desativada desde 2020, se não me engano, 20 ou 21, por conta de furto, arrombamento. Era uma área que estava extremamente insegura, equipamentos muito caros, então optou-se por interromper o monitoramento ali, mas o IEMA já está estudando, né, já está em vias de fazer a relocação daquele equipamento. E estação 8, Ceasa, em Cariacica. Estação 9, Cidade Continental, que é dentro da ArcelorMittal também. E a estação 10, que a gente chama de Ponta Formosa, que fica dentro do Centro de Treinamento Dom João Batista, do lado do Colégio Sagrado. E as estações do Senac e do Ilha do Boi? Senac, Ítalo e Carapebus são estações só da rede manual de poeira. Não, ok, tá. Então você está falando dessas que são as automáticas. Essas são as automáticas. Então o senhor poderia falar da rede manual? Isso, a rede manual hoje em operação são, se não me engano, 12. Porque a gente teve que interromper em Vila Velha Centro, né? Uhum. Então são 12. Que os coletores, né, de poeira sedimentável são posicionados em todos os 10 estações e na estação Senac, Ilha do Boi e Carapebus. Todas as automáticas também fazem o manual e além disso nós teríamos Ilha do Boi e Senac, Ítalo e Senac na Ilha do Boi e Carapebus. Isso. Okay. A rede manual também, a gente opera a rede manual em Anchieta também. Só para fins de registro, também é incluído no mesmo serviço. Como que funciona o monitoramento de poeira sedimentável? Ele é a partir do posicionamento de, no mínimo, 3 coletores, mas hoje a gente está com 4 coletores posicionados sobre as estações. Eles são posicionados lá expostos à atmosfera por 30 dias, né? E no 30º dia, o nosso laboratório, que é um laboratório acreditado, né, certificado pela NBR 17025, ele faz o serviço de coleta desses equipamentos, né, desses coletores. As amostras são levadas ao laboratório, onde é feita a análise, como eu vou dizer, como se fosse uma análise de sólidos totais. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, você tem um coletor exposto a 30 dias, então você tem chuva, tem a poeira da atmosfera, tem, do nada, o vizinho resolve fazer uma obra do lado da estação de monitoramento, então você tem a interferência disso também. Ou está posicionado do lado de uma via, aí passa um caminhão, ele faz ressuspenção de material, também coleta. Todo esse material está dentro desse coletor. E é levado no laboratório, onde você faz a secagem de toda essa água, né? E, posteriormente, é feito a pesagem do material sedimentável e calculada a taxa de deposição de poeira sedimentável, né? Que é uma taxa expressa em gramas por metro quadrado por 30 dias. Essas informações a gente recebe todo início de mês. Um servidor do setor faz a validação desses dados e publicamos no site do IEMA, né, para consulta da população. A dificuldade desse método, em virtude do grande volume de amostras, você posiciona ele 30 dias, você precisa de um tempo também para você analisar mais de 70 amostras. Então demora mais 30 dias para ser analisado, para ser disponibilizado. Então tem esse delay aí de apresentação dos resultados. Que está sendo pensado até numa metodologia em que ele seja mais rápida a entrega desses dados aí, né? O IEMA também tem buscado no mercado estratégias para você fazer um monitoramento automático da poeira sedimentável. Hoje a gente tem 4 equipamentos franceses, que são frutos de uma parceria com as empresas Vale e Arcelor. E nós temos um equipamento no Clube Ítalo, um na Estação Enseada
um em Carapebus e um no Ponta Formosa, né? É um equipamento que está em fase de teste operacional, né? Porque são equipamentos muito caros, importados, eles são alugados, então precisa, se vale a pena, se tem confiabilidade, se os resultados são consistentes para a gente integrar na rede. Outra pergunta importante é o seguinte: o senhor falou que tem as fontes, citou pelo menos as 3 grandes fontes: ressuspensão de vias, a indústria da construção civil e a indústria siderúrgica, que é uma das grandes fontes também que a gente pode colocar aí dentre as que impactam a cidade de Vitória. Hoje a gente consegue fazer a distinção desse material nas estações onde há essa coleta que é chamada de manual ou na outra que é automática? Para que isso ocorra, existe um estudo específico que já foi realizado no Espírito Santo. Ele é de 2011, foi feito pela equipe da Universidade Federal, lá do Departamento de Engenharia Sanitária, que é o estudo de caracterização química da poeira sedimentável do material particulado da Grande Vitória, né? Esse estudo de 2011, ele conseguiu mapear, vamos dizer assim, com auxílio não só dessa análise química, mas também de aplicação de modelos de dispersão atmosférica, qual é a característica dos materiais em cada ponto de monitoramento. Então, a poeira sedimentável do Clube Ítalo é completamente da do Centro de Vitória. Isso você conseguiu rastrear, né? Inclusive, está previsto para o próximo ano uma atualização com o final do TCA, né? Como efeito da gente fazer uma avaliação também, a realização desse projeto. Se eu não me engano, esse estudo, por exemplo, aponta 79% da siderurgia lá na Ilha do Boi. Podemos conferir, não sei de cabeça. Esse é um dado que a gente levou, 79%. Isso, é um estudo de 2000. Porque o impacto é maior e é justificável porque o impacto da construção civil ali não é grande e a ressuspensão de via também não é tão grande. Só para a gente entender, nós temos uma lei aqui que a gente produziu, inclusive em acordo com quase toda a Câmara, e uma das medidas que a gente tinha era a lavagem de vias com água de reuso para evitar a ressuspensão. Isso teria também um impacto na caracterização dessa poeira, porque eu acho que a ressuspensão ela tem uma característica, eu queria que o senhor me explicasse melhor, que é o seguinte: a ressuspensão já é decorrente das várias fontes, porque na via vai ficar tanto o pó de minério, quanto vai ficar da própria poluição dos automóveis, eventualmente desgaste de spray pneus, marinho também, né? Do spray marinho e a própria construção civil, onde você tiver o impacto da construção civil. Então, a lavagem de vias ela poderia ajudar a gente não só na retirada dessa fonte, como também na melhor caracterização das fontes em todo o município de Vitória, não seria isso? Precisaria estudar um pouco mais a fundo esse tema. Porém, eu acredito que qualquer tipo de controle que venha reduzir a sensação de incômodo da sociedade, que é isso, a sociedade precisa ser protegida, né? Sim. É válida, né? Você fazer uma equitação periódica, né? de vias, principalmente nos períodos que você possa ter uma maior ressuspensão, né, por conta do trânsito de veículos. Então, é válido, sim. Deixa eu ver aqui. Então, você já falou que vai ter um estudo novo de identificação de fontes, né, que vai, Isso. pelo que o senhor está falando, ainda usa o estudo de 2011. Isso. E eu queria perguntar ao senhor agora sobre a questão da acreditação desse modelo que a Vale usa, que são as ramps. Isso é certificado, acreditado? Quer dizer, é possível utilizá-lo como critério para a identificação do controle de emissões com base na legislação aplicável? Não trabalho diretamente com esse tipo de equipamento, mas a gente tem uma boa
relação com a Vale e já fizemos algumas vistorias em conjunto com a equipe da COEI. A RAMP é rede automática de monitoramento de partículas, né? Pelo que eu percebo, são equipamentos, se não me engano, 53 torres com equipamentos, são sensores, não vou dizer que é baixo custo, mas é um sensor muito mais simples do que um analisador de uma rede automática. Uhum. Essas torres, elas têm é composta por um conjunto de 3 ou 4 sensores, né? Cada torre, 3 ou 4 sensores medindo... Alturas, né? Isso, a altura. São torres de, sei lá, 15 metros, 20 metros. 15 metros, né? E então, o que acontece? Então você tem a medição, ela mede partículas totais de suspensão, né, PTS, a altura tal, altura intermediária, a altura mais elevada, né? Por que ela é importante para a Vale? Porque dependendo do aumento das concentrações, o operador consegue acionar o controle de forma quase que em tempo real para você reduzir a emissão fugitiva. É um bom equipamento para você monitorar e acompanhar emissões fugitivas de pilhas de carvão, pilhas de minério, pilhas de material que fica em pátio estocado, né? Porém, não são equipamentos regulatórios, equipamentos para você utilizar para verificação do atendimento às legislações. Então, eu estou lhe perguntando isso pelo seguinte, me parece que a gente pode fazer a seguinte analogia. É uma boa luz de freio, mas não é um medidor de velocidade. Exatamente. Então, exatamente. Porque o que a Vale tem feito é dito que ela tem reduzido o particulado dela com base nessa rede de medição. Eu acho que isso a gente não... Ele não tem, como você está dizendo, ele não tem um caráter regulatório para que a gente possa ter creditação nesse sentido, não é isso? Acredito que com essa afirmação da Vale pode ser válida porque ela tem um monitoramento interno dela. Ela sabe quando que aumenta a concentração, quando diminui, então ela consegue, poxa, no meu controle operacional aqui, eu estou percebendo que a gente está conseguindo reduzir os níveis de emissões comparado com períodos atrás, para controle operacional. Agora, para monitoramento da qualidade do ar, aí a gente usa a CONAMA 491, usa o decreto estadual, e aí a gente tem uma outra forma de metodologia. É um equipamento que é válido. Eu estou perguntando isso só porque não pode ser o poluidor a dizer qual é a quantidade de poluição que ele está produzindo, né? Porque se a gente precisa ficar nessa condição, a gente entrega... Obviamente que a Vale teria interesse em não ter índices altos de poluição. Então não tem creditação. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre uma questão específica. Nós tivemos aquele evento, depois de uma sequência de alta na ponta da Ilha do Boi, né? A gente teve talvez a medição maior do período de 2009 para cá. A gente teve no segundo semestre do ano passado. Eu não lembro se foi outubro ou novembro, mas está lá registrado, a gente tem esse dado. E chega no mês de dezembro, nós encontramos no Hotel Senac os 4 baldes de coleta virados. Como que o IEMA está tratando disso e qual é a avaliação que o IEMA faz desse fato especificamente? O IEMA está tratando dessa situação como um fato isolado. Nunca ocorreu, né? A gente não tem registro dessa ocorrência. O que aconteceu é a nossa equipe do laboratório que faz a coleta, né, e o transporte desse material, ao fazer a troca dos coletores no dia 2 de janeiro, se não me engano, se deparou com os coletores virados de cabeça para baixo. Imediatamente a empresa reportou a situação para o IEMA. A gente imediatamente acionou as autoridades policiais, formalizamos um boletim de ocorrência. Posteriormente, também notificamos o Ministério Público, porque, por conta da importância da pauta, né, e o Ministério Público tem acompanhado também
principalmente de novembro para cá, essa questão das condições da qualidade do ar na Grande Vitória, com mais proximidade. Acionamos o Ministério Público e acionamos também a administração do hotel, que tem sido muito solícito com a gente, permitiu assim, a nossa entrada para a gente observar toda a situação, né? A gente compartilha informações e hoje a gente instaurou um processo investigatório, né? Infelizmente não temos o poder da polícia propriamente dita, né? Mas a gente tem apurado internamente a situação. O senhor sabe me dizer se, além do IEMA, quem mais tem acesso àquela região, se outras empresas também fazem monitoramento a partir daquele ponto ali? Até onde eu sei, a Vale tem um equipamento ali, um monitor automático de poeira sedimentável. Que tem que ter acesso ao mesmo espaço onde fica... É um espaço próximo. Uhum. Ok. Sim. O senhor me falou uma questão que foram o funcionamento das estações, mas eu tenho a informação de que Vitória e Vila Velha tiveram problemas na medição de PM2,5 desde 2021. Uhum. É isso mesmo? A gente tem... não sei se foi esse problema da perda de qualidade do material, da sucateamento do material. Então a gente não tem medição, voltou a ter medição em algum momento. Exatamente, teve essa questão de obsolescência, né, da Rank A, não teve substituição, e hoje todas as estações têm monitoramento PM10 e 2,5. Mas qual foi o período que ficamos sem? Olha, doutor, não consigo te precisar. Eu sei que até agosto desse ano estava sem, mas já teve, assim, já até agosto de 2023 não estava tendo, não tinha essa medição. Não tinha essa medição. Eu estou lhe perguntando isso pelo seguinte: saiu uma medição agora há pouco tempo, né? Foi a pergunta que eu ia fazer ao seu colega, de que nós tivemos Serra e Guarapari como duas cidades das mais poluídas, das 35 mais poluídas do Brasil. E pelo dado que a gente teria, e Vitória e Vila Velha não foi, porque teria que ter um elemento que fosse justificado pela qualidade dos ventos, por algum elemento físico que pudesse impedir que Vitória, tendo Serra e Guarapari identificados como as mais poluídas, Vitória e Vila Velha não tivessem dentro disso. Me parece que não houve medição nesse período. Então a gente pode afirmar que de 2021 a 2023 a gente ficou sem medição das partículas 2,5, da PM 2,5. Doutor, eu até agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, porque foi uma questão que, inclusive, nós publicamos recentemente no jornal Folha Vitória a respeito desse estudo. O que acontece? Esse estudo ele é elaborado por uma empresa chamada IQAir, que é uma empresa suíça. E como que ela obteve esses dados? Ela é uma comercializadora, ela vende monitores de baixo custo de material particulado. É um monitor que você pode comprar pela internet, por uma Amazon, qualquer e-commerce desse. Ele é pequeno, você instala dentro da sua casa. E quando você instala um equipamento desse, você pode fazer um cadastro e mandar os dados para essa central. A gente pode até passar para vocês o relatório, né, que está disponibilizado pela empresa, para vocês conhecerem a metodologia que eles empregaram. Sim. O que acontece? Quando a gente ficou sabendo dessa situação, primeiro, a gente nunca foi consultado. Nunca fomos procurados para... IEMA, poderia disponibilizar a série histórica para a gente fazer um estudo? Nunca fomos procurados. E a outra questão é, quando você entra no mapa da empresa, disponibilizado pela empresa, onde está esse sensor, é um sensor localizado numa área industrial que a gente não sabe se a Vale adquiriu ou a Arcelor adquiriu. Está dentro do site uma região próxima ali. E quando você
clica em fonte do dado, está fonte desconhecida. Então, e principalmente Guarapari, a sede de Guarapari, ela não tem monitoramento. Quem tem é Meaípe, que faz parte da rede da Samarco, que também a gente já tem informação que não disponibilizou. Então, não estou desacreditando a metodologia. Eu estou pedindo para a gente ter um pouco mais de cautela em usar esses dados e tirar qualquer tipo de conclusão, porque é feito com uma metodologia não acreditada, de baixo custo, né? Que o nível de calibração, de cuidado, de operação, a gente desconhece, entendeu? Não é uma metodologia certificada como os nossos analisadores, que têm certificação europeia e americana, né? Os analisadores de atenuação beta que a gente utiliza nas estações. Então a gente pede um pouco de cautela em qualquer tipo de conclusão sobre esses dados. Quanto à questão do monitoramento do PM10 2,5, como eu havia comentado, por conta dessa desatualização da rede, realmente o monitoramento de PM10 2,5 na região de Serra, ele ficou prejudicado. Porém, com esse conjunto de ações que foi realizado nos últimos 2 anos, a gente já tem condições de construir uma série histórica, né, consistente e com dados válidos, né? A gente tem uma equipe contratada, né, que é responsável pela operação dessa rede, de operação das estações, e que é responsável pela validação de todo dado analisado. Não, eu entendo, e é bom que o senhor diga isso, porque é mais uma fonte não creditável que a gente não pode considerar. Eu só estou perguntando isso porque se a gente considerasse não uma medição de 2023, que a gente não tem esses dados em relação à Vitória, mas se a gente considerasse o que foi a última medição que estava disponível, que era a média anual de 2021, a gente teria Vitória com 10,5, o que significa que ela estaria ali na 26ª posição do ranking, o que seria compatível com a lógica do próprio... E esses dados eu estou tirando dos dados do IEMA. 10,5 é a média de 2021, anual de 2021, da medição da enseada do Suá. No caso, é para o IQEA americano, né? A metodologia o IQEA americano. O senhor já explicou que tem outra... A gente segue a legislação estadual e a federal, né? Mas que leva em consideração não a ultrapassagem, mas a concentração de curta e de longa exposição. Não, eu agradeço ao senhor, eu não sei se o vereador Davi tem, o vereador Vinícius também não, acho que o vereador Duda já precisou ir. Eu agradeço ao senhor pelas informações, pediria só que da mesma forma que seus colegas, quando a gente estivesse fechando o depoimento dos senhores, se vocês pudessem registrar. Eu recebi uma informação que quero saber se confirmada aqui, que o vereador presidente disse que fez a convocação, que o documento foi uma convocação e que, então, o senhor Alaimar não atendeu à convocação. Eu acho que nós precisamos definir isso, porque uma convocação feita por uma comissão parlamentar de inquérito é igual a uma convocação feita por um juiz, é uma intimação, e muito embora os senhores estejam aqui disponíveis e tenham prestado o compromisso, a gente vai precisar tomar uma medida sobre isso. O senhor quer falar, doutor Leonardo? Sim, senhor presidente, foi um convite. Eu verifiquei o ofício. Tanto é que eu mas o assunto é uma convocação. Eu estou com ele aqui, doutor Leonardo. Foi um ofício convite, mas é uma convocação para participação. Eu acho que isso... Exatamente. A gente pediria que as pessoas que... Eu acho que a gente vai tê-lo aqui no dia 10/4/2024,
Eu acho que a gente pode resolver dessa forma. Claro. Pode ter sido um engano, um equívoco em relação ao conteúdo da notificação, mas ela é uma convocação. E aí eu acho que a gente vai precisar fazer efetivamente para garantir a formalidade, mas reafirmando a convocação do senhor Alaimar para estar aqui no dia 10/4/2024, que vai ser na próxima quarta-feira, é isso mesmo? Próxima quarta-feira, às 15 horas, e da mesma forma encerro a reunião de hoje, convocando os membros dessa CPI também para dia 10/4/2024, quarta-feira, às 15 horas, para a nossa próxima sessão. Muito obrigado a todos, aqueles que nos assistiram, aos que nos prestam aqui o serviço ajudando na realização dessa atividade. Boa noite, doutor Leonardo, e agradeço a vocês que prestaram as informações importantes para a CPI. Muito obrigado.